Meu nome é Francis Joane da Silva, eu nasci em São José dos Campos, estou aqui no Rio há mais ou menos 1 ano e meio, leio muito, leio livro, revista, jornal, se deixar fico lendo até bula de remédio. E quando você começou a ler? Em que idade você começou? Isso foi com 8 anos. 8 anos? Com 8 anos que eu comecei a ler e não parei mais. E sempre estou na biblioteca, sou chamada rata de biblioteca. E outra, cheguei num lugar, a primeira coisa que eu faço é saber que é a biblioteca do lugar. E aqui eu gostei muito, porque aqui você tem a sala de vídeo para ver filme, você tem acesso ao computador, tem muitos livros para ler, tem várias coisas para fazer. E o que despertou essa vontade de você ler? Você falou que a sua família... Porque eu achei que foi eu senti que era uma coisa boa, foi uma coisa de mim mesmo. Quando eu comecei a juntar as primeiras vezes que eu entendi que eu já conseguia ler, eu comecei a ler o primeiro livro e não parei mais. Eu lia muito, muito, muito. E aí eu comecei com livros de 100 páginas, daqui a pouco era 200, com 11 anos eu já estava lendo aqueles livros de 300, 400 páginas. E onde você obtinha os livros? Onde você obtinha os livros? Biblioteca da minha cidade. Eu entrava às 8 da manhã, um pouco depois, quando eu era criança, dos 8 anos até os 13, eu ia na parte da tarde que eu estudava de manhã, passava a tarde na biblioteca. Depois que eu fui para Curitiba, e aí o que aconteceu? Eu morava longe, então eu ia uma vez por semana na biblioteca de lá, que é a Biblioteca Municipal do Paraná. O que eu fazia? Uma vez, eu ficava o dia inteiro na biblioteca, que era das 9 às 4 da tarde. Pegava o dinheiro da passagem, ia, minha mãe me dava dinheiro para comprar um lanche ou alguma coisa, ou levar um lanche de casa, e só saía a hora que fechava. Quando eu voltei do Paraná, já estava com 15 anos. Aí eu ia para a biblioteca, ficava das 8 até as 11h30, almoçava em casa, meio-dia e voltava, só saía a hora que fechava, 5 horas da tarde. E tinha dia que eles tinham que me expulsar de dentro, que eu era a última que saía. O que eu li foi A Guerra de Clara. Ele conta a história de uma menina judia que vivia na Polônia. Então, quando os nazistas invadiram, ninguém queria abrigar sua família. Muitos poloneses nessa cidade morreram. E não foi que nem em Varsóvia. No caso específico, era uma cidade perto. Então, eles queriam eliminar. Havia, olha, 50 mil habitantes, 50 mil judeus nessa comunidade, nessa cidade. Quando a guerra terminou, haviam apenas 50. De 50 mil, havia apenas 50. E esses foram os que se esconderam em porões, passaram 18 meses em condições praticamente subhumanas, escondidos, com pouca comida, com pouca água, tendo que fazer seus dejetos ali dentro, tendo que dar um jeito de jogar fora ou enterrar, sofrendo com calor, sofrendo com alergias, com várias coisas. Fala o nome de novo do livro. A Guerra de Clara. O nome da autora é Clara Cran. Sim. Da última vez a gente perguntou se você se considerava uma leitora, se você se considera uma leitora. Não, eu não considero uma leitora voraz. Eu vou na biblioteca desde que eu tinha 8 anos de idade. Quando eu fiz 13 anos, eu fui para Curitiba, eu conheci a Biblioteca Pública do Paraná. Pra quê? Quando eu olhei aquele prédio com 3 andares, gente, eu falei, meu Deus, eu vou levar uma vida inteira para ler tudo que está aí dentro. E aí tinha muita coisa. E aí tinha a sessão de jornal, a sessão de revista. Aí na sessão de revistas, eu descobri que havia uma revista de cinema chamada Cinemix. Gente, eu me apaixonei por aquelas revistas. Eu me apaixonei. Tanto que eu fiz um dia. Mandei uma carta para o reembolso postal, fiz a carta. Um dia minha mãe foi com a gente na cidade, falei para ela que eu precisava ir no correio postar uma carta. Minha mãe achou que era uma carta para minha amiga, né, lá de São José, que era minha vizinha. Meu
pai, não falei nada. Mandei para o reembolso postal pedindo todos os números atrasados. E chegou com a conta. Quando a minha mãe viu, ainda bem que meu pai não morava com a gente, ela queria me matar. Mas quando ela viu que era uma coisa boa, tal, falou com meu pai e tal, falei, até para os estudos dela, meu pai pagou. Aí eu lia, que nossa, eu fiquei encantada. Que aí tinha os encargos e tal. E aí o que eu fazia para ir nessa biblioteca? Como eu estudava de segunda a sexta, todo sábado eu chegava lá 10 horas e saía todo dia às 5 da tarde. Eu estava com interesse em leitura de Segunda Guerra Mundial, até mais o livro que você Sim, falou. o último livro que eu peguei foi que eu estava lendo foi Grilhões do Passado, mas é um livro mais matemática espírita. Matemática assim, mais de reencarnação, explicando e tal. Mas eu estou mesmo procurando partes de história, mas histórias em que as pessoas contam mesmo a experiência delas na guerra. Sim. Não só a história pela história. Sim, relatos, né? Isso. Um outro livro que eu gostei muito foi a respeito do 102 Minutos, sobre o World Trade Center. Ele foi escrito pelos jornalistas do New York Times, que cobriram. E aí eles deram várias assim, explicações sobre muita coisa que eu não entendi. Sobre a tragédia mesmo, quando bateu, quem ficou vivo. Eu sempre vi um vídeo no YouTube de um rapaz chamado Casey Cosgrove. Ele estava preso no 102 andar, acho que da Torre Norte, e não tinha como descer. Nessa torre, quem ficou preso do 91 para cima, que tinha um restaurante, morreu. Não tinha como passar, morreu. E eu sempre achei que quando ele gritava, era porque ele tinha visto o avião. Depois, eu lendo o livro, entendi, não, ele gritou fora que o prédio desmoronou. Uma pergunta. O que você acha que seria a sua vida sem o livro? Eu não teria vida. Eu acho que eu não viveria. Hoje em dia parece que o povo não consegue interpretar o texto. Mas é aquela história, né? Computador, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Aí eu, às vezes nem está entendendo que está copiando e colando, entrega o trabalho para professora. Como é que é? O ensino é para todo mundo passar, não pode reprovar mais ninguém. Tá certo, pronto. Vai entender texto como? Se você não pega um lápis, se você não pega uma caneta, se você não escreve numa folha de caderno, de papel ao máximo, se você não desenvolve o seu pensamento, como é que chama? Crítico, lógico, não tem como. Sim, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, muito obrigada por esse relato, de verdade. Oi, meu nome é Yuri, eu sou de Passa Quatro, Minas Gerais. É uma cidadezinha de 15 mil habitantes que fica na divisa entre São Paulo, Minas e Rio. Atualmente eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação Sociologia e Direito aqui da UF e fiz um mestrado também no mesmo programa. E em 2013 eu me mudei para Angra dos Reis, onde eu fiz a graduação em Política Pública. Na UF mesmo, é um campus pequenininho que tem lá, que tem só 3 cursos, que é Geografia, Pedagogia e Política Pública. Na minha monografia, a pesquisa foi em um conselho municipal na cidade de Angra dos Reis, que foi o Conselho Municipal de Entorpecentes. E a ideia foi justamente analisar a posição e a visão dos membros com relação às drogas no município. No mestrado, que eu me formei em 2016, em 2017 eu comecei uma pesquisa em uma associação canábica aqui na cidade do Rio de Janeiro. E é uma associação que é composta por médicos, advogados, pesquisadores e cultivadores que dão auxílio para as pessoas começarem a cultivar, né? Não só o auxílio de cultivo da maconha doméstico para elas poderem se tratar terapeuticamente, enfim, pessoas que têm patologias graves, mas também um auxílio médico e jurídico, né? Que enfim, para as pessoas poderem ter um acesso legal a maconha no Rio de Janeiro. Eu lembro que quando eu era criança,
Eu acho que talvez esse realmente tenha sido o primeiro livro que eu li, porque foi o livro que eu ganhei de um escritor passaquatrense que morava no centro da cidade. E a cidade não é muito complexa, porque é uma cidade que tem 3 ruas principais, né? Então é uma rua que vai, uma que vem e uma que vai e vem. Tipo, isso resume a cidade. Então, toda hora que você vai passar, ou ir no banco, ou ir pra escola, ou qualquer coisa, você tem que passar em uma dessas 3 ruas principais. E nessa rua morava um escritor chamado Pedro Morse. Eu lembro disso. E eu lembro que um dia, eu sempre passava com a minha mãe, e ela falou, olha, ele escreveu um livro de poesia e tal, fala com ele. E aí eu lembro que eu comecei a fazer uma amizade com ele já era um senhorzinho e tal, e ele me deu um livro, que eu lembro que ele fez a dedicatória, autografou e tal, e eram poesias sobre Passa Quatro. Então eu acho que esse talvez tenha sido o primeiro livro que eu li. Eu era bem criança, enfim, devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. Ou até menos que isso, não lembro. Mas esse foi o contexto fora da escola, né? Aí o contexto na escola, acho que foi um pouco diferente, porque, enfim, eu lembro que na escola a gente era incentivado a ler os clássicos, enfim, Odisseia, Os Lusíadas, tal. E eu lembro também que a escola funcionava de uma forma de aproveitamento dos livros. Então, assim, tinha sempre, todo bimestre tinha a prova do livro, que a gente tinha que ler o livro, fazer a prova do livro, e também a gente comprava os livros das pessoas que já passavam daquela série, né? Então, assim, não precisava comprar da editora ou qualquer coisa, isso era um contato entre mães, entendeu? Tipo assim, a mãe comprava da outra mãe pra poder passar pro filho, aí depois a mãe vendia pra outra mãe que ia pra outra série. Então, era mais ou menos assim, né? E eu lembro também que, tipo assim, eu era muito preguiçoso na leitura, cara. Era muito preguiçoso, sério. E aí, eu lembro que, tipo assim, eu sentava pra ler o livro um dia antes da prova, entendeu? Então, tipo assim, eu meio que procrastinava, entendeu? Não sei se eu gostava de ler ou se eu não gostava de ler, mas eu lembro que eu era preguiçoso, entendeu? E eu sempre fazia isso. E aí, isso meio que me despertava uma coisa que, pô, eu conseguia fazer isso, entendeu? Que era totalmente ao contrário da matemática, que era algo que, tipo assim, hoje eu ainda tomo calote do troco, entendeu? Tipo assim, não consigo contar troco, não consigo fazer conta de bar, não consigo fazer nada. Mas, tipo assim, antes, né, quando eu era criança, eu percebi que eu tinha uma aptidão pra leitura, entendeu? Porque, por mais que eu fosse preguiçoso, eu queria ler o livro sempre um dia antes, entendeu? Não queria ler e ficar lendo 10 páginas por dia e tal, entendeu? Isso é interessante, né, cara? Porque eu pegava e sentava em um dia, tipo, e sei lá, era um livro de 40 páginas, mas pra uma criança, né, tipo assim, 40 páginas é meio que um mundo, né? Eu demorava pra caramba, demorava o dia inteiro, só que aí é isso. Aí eu ficava pensando, pô, eu consigo ler um livro em um dia, cara. E acho que também uma coisa que influenciou bastante foi eu ser de uma família de professores, né? Na verdade, de professoras. Então, enfim, é uma família completamente matriarca, né? Eu não tenho pai e, enfim, eu também não tenho família de pai. Então, uma família de professoras. Minha avó é professora foi professora de ensino fundamental há muito tempo. A minha mãe, ela não é professora, mas ela é contadora, então ela acabou durante um tempo também dando aula de matemática, o que eu tenho um avesso, né? Estranho isso, mas e minha tia é professora também de português, então acho que isso também influenciou um pouco, né? Eu também sempre ter contato com o livro em casa, ir dormir e ver minha mãe lendo e tal. Acho que isso foi importante também. Com relação aos livros que eu lia e como eu tinha acesso a eles, na época também tinha a parada da Barça, né? A temática Barça, né? Então, pesquisa de escola, eu sempre fazia
por ali, né? Porque acho que, enfim, essa época de 2000 e tal, não era muito forte essa parada do Google, de internet e tal, de livro digitalizado, acho que nem tinha isso ainda. Ou se tinha, eu não tinha acesso. Mas uma coisa que eu fiquei lembrando, e até explorando essa questão de Passa Quatro, foi a Casa da Cultura. Que lá tem uma biblioteca municipal que chama Casa da Cultura de Passa Quatro. E lá tem muita coisa, né? Tipo, sempre que ia fazer pesquisa, ou sempre que ia fazer um trabalho de escola, sempre que precisava, tinha lá na Casa da Cultura. E aí eu lembro que chegava e falava com a Vânia, acho que é isso o nome dela, mas falava com ela e aí ela ia direcionando, né? Ela tinha... Enfim, acho que essa parada da Casa da Cultura é importante também, porque é um espaço que me incentivou muito, tá ligado? Um espaço de conhecimento, assim, que eu gostava de ir. Às vezes eu tava passando por perto e queria entrar pra poder ficar andando lá dentro. Então, a Casa da Cultura é um espaço muito maneiro. Hoje, enfim, eu recebi até... Enfim, vendo no Facebook, tô vendo que agora eles estão promovendo eventos lá na Casa da Cultura, café com poesia e tal. E eu achei muito interessante, porque era uma coisa que eu não tinha na época. Mas eu acho que tem essa questão da Casa da Cultura, de como eu consegui os livros e tal. Só que também eu acho que é importante destacar a questão da escola, né? E de como a escola também, enfim, influenciava essa parada, entendeu? Influenciava a leitura. Mas a Casa da Cultura fazia o papel da biblioteca na cidade ou também tinha biblioteca? Não, fazia o papel da biblioteca na cidade. Tipo, aí lá tem vários espaços, entendeu? Tem um espaço que é a biblioteca no primeiro andar, e é bem grande. Tem a biblioteca no primeiro andar. No segundo andar tem escola de música e tal. Então acho que é isso, porque é um monumento histórico, né? Lá em Passa Quatro tem algumas casas, alguns casas, porque lá não tem edifício, né? Não pode ter prédio na cidade. Mas algumas casas são tombadas, entendeu? Então é uma casa muito grande, é um espaço muito grande que consegue abrigar diversos movimentos, enfim, diversas iniciativas. Enfim, eu fiquei pensando isso em casa, porque, enfim, essa questão da entrevista, ela meio que só de você anunciar que teria isso, já me fez resgatar diversas memórias, entendeu? Mas pra isso, essa questão do leitor e essa questão da obrigação, ela é muito relativa, entendeu? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Se eu gosto do que eu faço, se eu não gosto do que eu faço. Porque a leitura às vezes acaba sendo uma profissão, entendeu? Tipo assim, só que é isso, é uma parada que eu também escolhi, entendeu? Então, como não gostar do que eu faço? E assim, eu gosto de ler tanto as coisas que tem, que me apetecem. Tipo assim, eu gosto de ler coisas com que eu concordo, mas eu também gosto de ler coisas com que eu não concordo, entendeu? Tipo, por quê? Porque elas me fazem questionar as coisas, entendeu? Então, por isso que eu fiquei pensando muito essa questão da obrigação ou não, entendeu? Porque, tipo assim, poxa, eu gosto muito de ler ciências sociais, então eu gosto de ler muito sociologia, mas principalmente antropologia. Acho interessante o método de aula, entendeu? E como isso instiga também a vontade de ler e a vontade de estar preparado para a aula, né? Se eu me vejo como leitor ou não, essa é uma questão que dá para olhar de vários pontos. Muita antropologia isso, né? Ficar relativizando as coisas. Mas eu também me considero uma pessoa interessada na leitura, que eu me profissionalizei. Por quê? Porque as coisas que eu leio e que me fazem refletir, elas meio que constroem a minha visão de mundo, entendeu? E como eu justifico a minha vida, entendeu? Como eu meio que me oriento perante as minhas relações sociais, sei lá, meus amigos, minha família, meus professores, enfim, eu acho que o que eu leio me ajuda a viver, entendeu? Acho que é meio isso, assim. Então eu me considero um leitor, sim. E aí queria também
agradecer por um lado e queria também parabenizar, né? Me proporcionar esse momento também, né? Enfim, se você talvez você tenha achado interessante analisar a minha perspectiva, aí eu queria agradecer por ter me colocado nesse lugar e também ter me feito refletir a partir das minhas práticas, né? Porque às vezes é uma coisa que a gente faz assim, então no dia a dia, e é isso, né? Acaba construindo uma rotina. E aí poder estar aqui falando sobre isso, né? Em um ambiente legal, com calma, sem pressa, enfim, é uma coisa que me faz pensar sobre o que eu tô fazendo da vida, né? Aí é isso, queria também parabenizar e agradecer, assim, vocês. E parabenizar o projeto também, é uma iniciativa muito legal.